Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, bom dia. Na verdade, vou usar esse expediente, meu tempo de fala, para informações de utilidade pública, comentar sobre declaração do imposto de renda. Como eu conheço um pouco esse assunto, então eu gostaria de compartilhar um pouco com os colegas e também a todos aqueles que nos acompanham no canal 16 da TV Câmara. Para quem não sabe, hoje iniciou, então, o prazo, né, para se fazer as declarações de imposto de renda. Iniciou no dia de hoje, no dia 2, e se encerra no dia 28 de abril. E a minha intenção aqui é passar algumas dicas, né, para os colegas, que eu acredito que, por não conhecerem alguns detalhes, a comunidade também, eles acabam pagando um pouco mais caro, né? Nada na ilegalidade, mas sim na falta, de repente, de algum detalhe, algum conhecimento. Declaração de imposto de renda, todos imaginam que é um bicho, um leão, mas ela é mais simples do que se imagina. Eu até sugiro, tem muitos que têm medo de chegar perto dela, tá? E aí acabam passando por um contador. E o contador muitas vezes acaba, não digo se aproveitando, mas pelo volume que ele tem de declarações, ele acaba sendo obrigado a cobrar um pouco mais caro, até no intuito, de repente, de não pegar. E se a pessoa aceita, ok, passou, né? Então, o que eu sugiro nessa questão aí? A pessoa entra no site da Receita, busca o programa, baixa o programa no seu computador e tente fazer. Porque até não fazer a entrega, até não fazer o despacho, não tem problema algum. A pessoa pode mexer, pode registrar os dados que acham. Daqui um pouco tem algum colega muito próximo que pode dar uma dica. Porque queira ou não queira, uma declaração para ser feita numa contabilidade vai da mais simples, aí, tipo uns 35, 50 reais, até coisa de uns 500 reais, a mais complexa. E só que são informações que muitas vezes é só preencher o quadro e quando vê está feita a declaração e é mais simples do que se imaginava. Então, só para lembrar que tem algumas exigências para as pessoas que são obrigadas ou não. Lembrando que todo trabalhador que recebeu rendimento acima de 28.560 mais ou menos, ele é obrigado a fazer o imposto de renda, tá? Indiferente à idade dele. O que acontece? Muitas vezes tem pessoas que trabalham em 2 locais, ou trabalham num local e tem aposentadoria. Tem que se somar os dois. Na aposentadoria ganhou durante o ano 15 mil e no trabalho de repente ganhou 20 mil. Não bateu 28 mil. Não. Tem que se somar os dois valores e aí sim ele se torna obrigado. Tem outras obrigações também que a pessoa tem que declarar. É a questão de se ele recebeu algum rendimento isento acima de 40 mil, ele é obrigado também a declarar, mesmo que ele não tenha rendimento tributável, tá? Se ele teve atividade agrícola acima de 142 mil, se não me falha a memória, que ele teve uma receita bruta, ele é obrigado também. E toda pessoa que tem os bens em 31 de dezembro acima de 300 mil, também são obrigados a declarar. Mesmo que não esteja trabalhando, se ele tem esses bens, ele também tem que declarar. Então, o que acontece? O que eu comento de dicas, que há alguns erros, às vezes tem o pai e a mãe, ambos trabalham, e acabam fazendo a declaração em conjunto, para custar mais barato. Vou mandar lá para a contabilidade e ele vai cobrar uma declaração só. E muitas vezes eles se passam aí, e por declarar junto,
a declaração se torna, como eu vou explicar para vocês, é como se uma única pessoa estivesse recebendo 2 rendimentos. Então, por exemplo, o pai recebe um rendimento de R$30 mil. Ele é obrigado a declarar. Aí a esposa recebe um rendimento de R$20 mil. Nesse caso, ela não seria obrigada a declarar. Mas aí o pai bota ela como dependente para se beneficiar e bota os filhos também. O que acontece? Quando ele faz essa declaração em conjunto, vai somar o rendimento dele, 30 mil, mais o rendimento dela, mais 20 mil, vai ter 50 mil de declaração. A Receita não explica esses detalhes, porque para ela convém receber. Mas, neste caso, o pai que teve um rendimento de R$30 mil, ele acabou caindo numa tabela de talvez 10%, alguma coisa assim. E durante todo o ano, ele foi tabelado em cima desses 10%. Quando ele ingressar com o salário da esposa no final do ano, que é mais R$20 mil, além de que ele vai ter que pagar todo o imposto de renda em cima dos R$20 mil dela, ele vai pagar também uma tabela maior, porque a tabela de 30 mil que ele tinha antes vai passar para 50 mil. Possivelmente vai bater lá uns 25%, talvez 27%. Aí ele vai ser tributado em cima de 27% todo o rendimento do ano dele. Então é esse o erro que está acontecendo quando o pessoal acaba tentando fazer, ou algum contador mais novato para facilitar de fazer uma declaração só, né? Eles acabam cometendo esse erro aí. Então, a mesma coisa acontece quando uma pessoa tem a aposentadoria e continua trabalhando. Ele reclama que no final do ano tem que pagar um monte de imposto de renda. Ali não tem muito o que se fazer, porque ele, no imposto de renda, em cima do rendimento assalariado dele, ele teve lá a tabela sobre R$30 mil, uns 10%. Durante todo o ano ele pagou isso aí. Na aposentadoria dele não teve retenção, mas aí ele é obrigado a botar em cima do salário dele. Aí vai fazer um bolo grande. Esse montante vai levar ele para um novo percentual da tabela. Aí ele vai ter que, no final do ano, compensar e pagar esses valores aí. Ali não tem muito o que se fazer. Mas o que tem que ter cuidado é na questão, quando é a família, o pai, a mãe, os filhos... Permite uma parte depois, vereador. Sim, no momento oportuno, vereador. O pai e a mãe, eles têm que estudar a melhor forma de... Os filhos, também. Vamos botar... os filhos, vamos botar de dependente para qual dos dois? Porque um pode se utilizar de fazer a declaração completa, que entra todos os dependentes e também todos os gastos de médico e tudo mais. O outro, no caso a mãe ou outro da parte do casal, ele pode fazer a parte da declaração simplificada. E na parte da declaração simplificada, a pessoa se beneficia de um desconto de 20% das deduções. Então, a minha sugestão, minha dica aí é, quando forem fazer o imposto de renda, fazem as várias hipóteses, não partem para a primeira, façam separado as declarações, façam em conjunto, mas façam a forma que os dependentes caiam para um dos dois, de forma que seja mais beneficente. O seu à parte, vereador. Obrigado, vereador Chico Guerra. Não, apenas acho que tem uma ressalva aí, a aposentadoria após os 65 anos, né? Que aí tem um valor que não é mais tributado. E a declaração eu acho que é importante fazer sempre individual para todo mundo. Eu acho que é a melhor coisa, desde jovem, embora não tenha renda tributável, só tem benefício fazer a declaração toda vez, todo ano, né? Obrigado pela parte. Perfeito, vereador. É bem isso aí mesmo. Tem os que recebem, os que têm acima de 65 anos, tem um percentual que é isento.
sobra uma pequena parte como tributável, né? Essa é que é a considerada junto com o outro casal. E realmente, fazer individual... Só para finalizar, presidente, fazer individual é sempre mais vantajosa, ao ponto de, a não ser que a esposa ou o marido não trabalhem, aí sim compensa botar junto, porque aí ele se torna um dependente e ele não tem receita nenhuma, aí é mais vantajoso ainda. Obrigado, presidente, era isso aí.